Oi pessoal, vamos começar agora essa aula sobre questões de ecologia no Enem. Como eu mostrei no vídeo anterior, ecologia é o tema que mais cai, né, nas provas de Enem. Então nada mais justo do que a gente começar com algumas questões que abordam esse tema. Bem, então, primeira questão aqui de 2017 é a questão 109, tá? O fenômeno da piracema, subida do rio, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, né? Então, a gente já percebe aqui o motivo do porquê dos peixes subirem no rio, né? Preparando-os para a reprodução. Então, aí eles sobem no rio para ter como objetivo final a reprodução. Intervenções antrópicas, ou seja, aquelas o que seria uma intervenção antrópica, uma intervenção causada pelo ser humano, tá? Nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais, certinho? Então, como é que seria aqui, né, pessoal? Então, teria o rio, beleza? O rio aqui. E aí os peixes, eles sobem, né? Eles vão subindo e essa subida do rio ativa mecanismos aí hormonais, né, fisiológicos para a reprodução aqui na cabeceira do rio. E uma coisa que o texto não trouxe é que os peixes, por que os peixes sobem, né? Por que eles querem se reproduzir aqui? Porque aqui na cabeceira normalmente não tem predadores para suas larvas, né? Os filhotes dos peixes aqui. Então, e tem mais também, seria um lugar mais propício para eles crescerem e quando forem se tornando adultos, forem descendo esse rio, né? Porém, qual que é o problema que a questão traz aqui? São as barragens, né? Impede os peixes chegarem até a cabeceira do rio, certinho? Então, essa intervenção antrópica prejudica a piracema, né, que é esse fenômeno, porque reduz o quê? Percurso da migração? Bem, se tem a barragem aqui, ele não consegue subir porque tem a barragem, então vai reduzir o percurso, certinho? Longevidade dos indivíduos? Não, isso não vai interferir na longevidade, né? Disponibilidade de alimentos? De forma direta também não, tá? Porque aqui ele também vai encontrar alimento. Período de migração da espécie? O período vai ser o mesmo, tá? É aquele período de piracema que a gente fala, né? Que é o período, ocorre também o período de defeso, que é o quê? É proibido a pesca desses peixes porque estão na época de reprodução. Então o período vai ser o mesmo. Número de espécies de peixes no local? Também não. Agora, pessoal, vejam só aqui uma dica agora para responder essa questão de Enem. Se você for analisar bem, pode ser que reduza sim essas outras alternativas aqui, mas de forma direta, né, que é o que a questão quer, o que vai reduzir de imediato? O percurso da migração, tá? Então não fiquem pensando também demais, não. Quando você vê que tem uma resposta aqui mais direta, que seria esse percurso de migração, você já vai, né, e já pensa logo nela, porque as outras pode até ser que tenham redução, mas de forma direta e mais imediata seria o quê? A letra A. Ok? Bem, vamos agora para uma questão mais recente, 2025. O bioma cerrado, então a gente já vê que ele fala sobre biomas, tá? A questão. É caracterizado por apresentar uma ampla e natural diversidade de espécies, né? Então aí a gente já nota aí que é um bioma bastante, né, rico de espécies. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário, então a gente já vê mais uma abordagem antrópica, né? O homem vem modificando esse cenário. Pela inserção de quê? Plantas exóticas. Agora, a atividade antrópica colocada aqui são a inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. Então, uma planta exótica aqui é o capim-gordura. E o que seriam plantas exóticas, né? A gente já entra aí no ramo aí das espécies. Já coloquei aqui a alternativa correta, mas
a gente já entra aqui no âmbito de espécies exóticas, né? São aquelas espécies que são inseridas em uma região em que elas não são naturais de lá, certinho? É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas. Então, vejam, se ela consegue se espalhar por grandes áreas e ela tem uma agressividade, né, e poder competitivo, a gente já coloca essa espécie exótica também como uma espécie invasora, tá bom? Bem, então, a longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência? Diversificar nichos ecológicos? Não, né? Pelo contrário. Diversificar nicho ecológico é o quê? São as espécies que vão tendo aí nichos diversificados, né? Então, uma planta que tinha um certo nicho começa a ter um outro tipo de nicho, um animal também. Então, isso não vai ocasionar nenhum tipo de diversificação de nicho ecológico, não, tá? Assorear nascente do bioma, aqui não falou nada, né? Que essa planta causa assoreamento nos rios. O que seria o assoreamento? O aporte de sedimento, né, num leito do rio. Então, por exemplo, você retira a mata ciliar, por conta da chuva, como a mata ciliar foi desprotegida, né, saiu-se, na verdade, a mata ciliar que fica na margem do rio, aquele sedimento sofre erosão, e aí a terra entra para o rio, né? Vai dificultar a infiltração de água na terra, também na questão não fala nada sobre dificultar infiltração, né, da água na terra por conta do capim gordura, tá? Diminuir espécies nativas do bioma, como na questão fala, né, que é uma planta exótica e também de agressivo poder competitivo, isso vai sim diminuir as espécies nativas do bioma, porque ela vai competir por nutrientes e aí aquelas espécies que não estavam adaptadas por ter essa competidora lá, elas acabam se extinguindo, né? Já que ela tem esse grande poder competitivo. Então é a letra D. E a letra E, vamos olhar aqui, contribuir com a redução de queimadas, né? Não falou nada sobre isso, pelo contrário, até pode aumentar. Bem, então, só para vocês ficarem cientes, espécies exóticas são aquelas espécies que, né, não são encontradas naturalmente em uma região, como por exemplo um bioma, um país, porém ela foi colocada lá através de ações antrópicas. Um caso aqui, por exemplo, que nós temos no Brasil, né, é o javaporca aqui, né, que é uma espécie exótica e ela é considerada também invasora. Por quê? Porque ela está destruindo a biodiversidade aqui nos biomas, ok? Então, quando uma questão falar sobre espécie exótica invasora, sempre pense nisso. Em alto poder competitivo, sabe? Em redução da biodiversidade, certinho? Então, sempre coisas negativas. Agora a questão de 94. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, tá? Em várias regiões do mundo, beleza. Inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Então aqui falando sobre colapso, né? Ou seja, declínio das suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Então, uma forma aqui para combater esse desaparecimento dos insetos é o uso de bombas de sementes, né? Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Agora, né, já vem a pergunta, por que bombas de semente poderia favorecer, né, o aparecimento desses insetos, ou seja, combater o desaparecimento delas? E é justamente isso que a pergunta quer. Esse método contribui para a preservação das abelhas porque reduz sua predação? Não, né? As bombas de semente não vão ter nada a ver com reduzir predação. Então, descartado. B. Reduzir o uso de pesticidas. Não, né? Digamos que sejam plantas aí alimentícias, né, para o ser humano, e o ser humano vai continuar colocando aí pesticidas para poder para garantir que elas não morram, né? Então, assim, não teria uma coisa a ver com outra. Reduzir a competição por abrigo. Será que seria esse pro abrigo? Onde é que ela se abriga? Esse abrigo nas plantas? Porque se ela se abrigasse nas plantas, aí sim, né?
mas elas se abrigam aqui nas árvores, nos troncos das árvores, né? Em rochas, né? Paredões. Então não seria aí competição por abrigo. Aumenta a oferta de alimento. Então coloca essas plantas, né? Esse monte de plantas. Vai aumentar a oferta de alimento? Aqui, ó, as abelhas se alimentam de quê? De néctar, né? E também elas coletam o pólen para ir lá para comer, para fazer o mel. Então, quando essa disponibilidade de alimento diminui, logo vai haver competição entre elas e vai haver um declínio dessa população de abelha. Então, você colocar plantas vai aumentar a oferta de alimento, certinho? Então, provavelmente é a D. Vamos olhar a letra E. Aumenta os locais de reprodução. A reprodução aqui tem a ver também com as colmeias dela. Então, a alternativa correta é a letra D. Bem, então, questão 108 também, né, de 2024, sistemas agroflorestais. Muita atenção aqui nessa questão de sistemas agroflorestais, porque eu já vi umas 3, 4 questões só sobre sistemas agroflorestais, tá? Se você não sabe o que é um sistema agroflorestal, então fica no vídeo aqui, tá certo? Dá o like e também compartilha com seus colegas, para que, né, o vídeo seja mais divulgado e eu consiga também ter maior, né, a gente consiga colocar maior quantidade de vídeos no canal, certinho? Então vamos lá. Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos, então vai ter um interesse econômico, aos ecológicos, certinho? Então, ó, vai ter aqui o fator econômico do sistema agroflorestal aos ecológicos. Vamos colocar uma folhinha aqui bem desenhada. Tá, beleza. Folhinha. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornaram pouco produtivas, como a utilização por muito tempo para pastagem. Para isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas. As árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais. Então a gente vai ter árvores nativas e um conjunto agrícola que é de interesse econômico, né? Como feijão, mandioca, milho, abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam as mudanças do sistema. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido, né? Nesse processo, ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente, né? Então, aqui explica como é que funciona esse sistema agroflorestal, né? E por que ele dá certo, e por que ele daria certo. O conjunto dessas mudanças graduais é análogo, ou seja, é parecido, né, ao processo natural denominado de quê, pessoal? Rotação de culturas? Não, né? Rotação de cultura é quando a gente planta alguma coisa, depois colhe e planta uma outra cultura, tá? Então isso é uma rotação, fica numa rotatividade. A gente não falou nada de ficar tirando plantas e colocando outras, né? Sucessão ecológica? O que seria sucessão ecológica? Sucessão ecológica eu vou explicar, né, agora bem mais detalhado para vocês, porque de fato é essa alternativa aqui, sucessão ecológica. Onde que a gente nota que há uma sucessão ecológica? Então vamos pensar aqui, ó. Para isso, no primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Beleza. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies. Então a gente vai vendo aqui que vai haver um incremento gradual de espécies, não é? Então, a gente coloca aí primeiro, né, as árvores nativas, depois a gente coloca a plantação de interesse econômica e depois são introduzidas outras espécies, como trepadeira e arbustos, né? De acordo com o arranjo espacial e temporal lá, certinho? Então, aí, nesse momento vai ocorrer o quê? Mudanças graduais na estrutura da composição das comunidades. Então, quando a gente fala em uma mudança temporal, certo? Que é uma coisa gradual e vai mudar as estruturas
da comunidade, lá principalmente vegetal, a gente está falando de uma sucessão. E nesse caso, essas mudanças estão sendo análogas a uma sucessão ecológica. Não é que isso aqui seja uma sucessão ecológica, porque somos nós que estamos colocando as coisas lá, mas isso é análogo a uma sucessão ecológica, ok? Então seria a letra B. Coevolução específica, aqui não tem nada sobre evolução. Adaptação por seleção, a gente não está selecionando nada, a gente está colocando, né? E convergência adaptativa, mais uma vez também não falou nada sobre evolução. Os ecossistemas degradados, agora é uma questão de 2016, né? Ou seja, bem mais atrás, e ainda abordando aí temas parecidos. Os ecossistemas degradados, por intensa atividade agrícola, apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Então, o sistema degradado é igual a perda de sua estabilidade e diversidade, beleza? Nesse contexto, o uso integrado de árvores ao sistema agrícola, sistema agroflorestal, aqui vejam, né, mais uma questão sobre o sistema agroflorestal, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional, então, processo sucessional, e ao mesmo tempo uma produção escalonada e diversificada. Então, aqui ele está falando o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, pode cumprir aí esse papel inovador de acelerar um processo natural, né? O que seria, né? Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, então a gente vai ver qual que é a alternativa que fala por quê, né? Que essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Aqui a gente não está falando que a gente vai substituir, né, gradualmente essas espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Não, a gente vai estar juntas, né? B. Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Biocida seria o quê? O uso aqui de controle biológico, né? Não seria aí um pesticida, seria biocida. Quer dizer, né? Algum tipo de matança de algum animal ou erva daninha. Também não estamos falando sobre isso. Letra C. Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Então, vamos aqui conferir isso aqui, né? A estratégia de colocar árvores, né, em um sistema agroflorestal pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Então, essa estratégia concilia essa recuperação ambiental e produção agrícola, pois promove maior diversidade de vida no solo com aumento de matéria orgânica. A matéria orgânica coloca mais biodiversidade no solo. Vamos aqui dar uma olhadinha. Existe uma biodiversidade do solo, que é chamada de biodiversidade edáfica, tá? Então a gente vê vários invertebrados, certo? De diferentes filos, e esses invertebrados vão estar fazendo aí um serviço ecossistêmico de degradação da matéria orgânica, e ele só aparece devido a essa matéria orgânica que a gente chama de serrapilheira, certo? Que é essas folhas que as árvores, principalmente as árvores, derrubam. Então você coloca árvores em um sistema agroflorestal, é muito importante, além de outros fatores, pelo fato de colocar, né, uma serrapilheira no solo, né, fazer essa camada de material orgânico que vai atrair microinvertebrados, invertebrados, fungos, bactérias, e vai trazer, né, levar novamente os nutrientes para dentro do solo e as plantas aí conseguirem utilizar esses nutrientes. Então isso é muito importante, por isso que é uma das vantagens, né, do sistema agroflorestal. Então é a letra C, né? Essa estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, né, ela é uma estratégia, por quê? Porque promove maior diversidade de vida no solo. Se não tivesse essa conciliação, digamos, não tivesse as árvores, só o sistema agrícola, né, não haveria essa diversidade de vida no solo, beleza? Letra D, por que não seria ela? Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente. Não favorecia. E letra E, cria condições para estabelecimento de espécies pioneiras, com a diminuição da insolação sobre o solo. Na verdade, se você coloca
sombra, seria essa diminuição da insolação, as espécies pioneiras, elas não existiriam. Porque espécies pioneiras, se elas são pioneiras, elas chegam primeiro. E para elas chegar primeiro, elas não gostam de sombra, elas gostam de sol, certinho? Então, como a gente viu, existem várias questões sobre sucessão ecológica, então eu vou dar aqui uma pequena aula sobre esse tema, para que você, então, quando se deparar com uma questão que fale sobre sucessão ecológica, você já mate ela. Como a gente viu, o Enem gosta de cobrar, né? Então, sucessão ecológica, qual seria a definição? É o nome que se dá à sequência de comunidades de seres vivos. Então, ó, sucessão, sequência, beleza? Que se vão substituindo. Então é uma sequência que vai se substituindo em etapas. Então, sucessão é sequência, substituição e etapas, tá bom? Em etapas. Cada vez mais complexas, desde a colonização de um ecossistema até a sua maturidade. Então a gente vê aqui, ó, as espécies pioneiras. Lembra que eu falei que espécies pioneiras não gostam de sombra? Por conta disso daqui. Observem o sol a pino aqui nessas plantas. Elas são pioneiras, por quê? Porque elas não ligam para lugar de muito sol, lugar seco. Elas gostam desse tipo de lugar. E é aí que está a mágica da natureza. Elas chegam, gostam, vão fazendo aqui um intemperismo, né, biológico desse solo, vão quebrando o solo, elas vão morrendo, vão crescendo mais, e aí vai colocando nutrientes no solo, vão propiciando uma certa umidade, e aí outras plantas que gostam já de um solo mais úmido, com um pouco mais de nutrientes, elas vão chegando, tá? Elas vão chegando. E aí a gente vai chegando perto de uma fase intermediária, né? São plantas maiores, já colocando uma sombra. E aquelas plantas que gostavam de muito sol já começam a desaparecer, porque já não está ficando mais um lugar propício a elas, né? E da mesma forma que essas plantas vão aparecendo, outros seres vivos também vão, como por exemplo animais, né? Animais que gostam de lugar mais aberto já estariam aqui. Depois esses animais que gostam de lugar aberto já saem, já chegam os animais que gostam de lugar mais fechado. Então há também uma sucessão da fauna. E por fim, até chegar ao clímax, que é o quê? Que é aquela fase em que, né, as plantas, né, o maior conjunto de biodiversidade possível no local já se estabeleceu. Então normalmente aí se dá por meio de árvores de porte, né, grandes animais de topo, certo? Se bem que esse clímax ele é bem questionado, né, por ecólogos. Alguns falam que assim, o clímax mesmo ele nunca chega, sempre há, né, perturbações trazendo esse clímax para baixo. Então esse seria aqui um clímax teórico apenas, tá? Mas aí é só para você entender o conceito de sucessão ecológica. Mais uma vez aqui, então, dentro dessa sucessão ecológica existem dois tipos de sucessão, né? Uma sucessão ecológica primária, que aí viria do zero. Então, digamos que formou-se uma ilha, né? Uma ilha aqui, por exemplo, a ilha de Galápagos, né? Ela foi feita um pouco mais recente do que as demais, então é apenas rocha, e aí por conta do intemperismo, chuva, vento, e aí chegam algumas sementes e começam a se estabelecer lá, não é? E aí com o passar do tempo, essas plantas vão adequando, né? Tornando o local um pouco mais adequado para outras plantas um pouco mais exigentes. E aí, ao longo do tempo, vai havendo o quê? Uma substituição dessa biodiversidade até chegar no clímax. Já um modelo de sucessão ecológica secundária é quando há, né, já um clímax estabelecido, mas por conta de algum distúrbio, por exemplo, um incêndio, um tornado, um furacão, meio que resetou, né, essa região. Mas veja, ela já estava um pouco preparada, não vai resetar do zero, né? Digamos que ela reinicie do 1. Então isso é uma sucessão ecológica secundária. E aí o processo segue naturalmente, beleza? Agora, uma coisa importante também que você saiba dentro da sucessão ecológica. Essas espécies que eu falei que elas chegam primeiro, né, em primeiro lugar, elas são as pioneiras. A gente diz que elas têm estratégias do tipo R.
ou seja, elas são R estrategistas. O que seriam essas espécies R estrategistas? Elas se reproduzem rápido, né? Porque para você estar em um ambiente aqui em que não é tão favorável, né, normalmente, então você precisa se reproduzir rápido, tá? Você precisa ter um ciclo de vida rápido. O número de sua prole é bem grande, né? Ela não pode ter muito tempo aí de estar com 1 ou 2 filhotes, por exemplo, sementes. Tem que colocar de muito mesmo para poder garantir que alguma consiga sobreviver, né? E também eles não vão ter tempo para cuidar, né? A gente quando fala sobre animais. Já aqui a etapa de clímax, né, do intermediário para o clímax, a gente vai ver aqui os R estrategistas, os K estrategistas, né? Os K estrategistas, as espécies do tipo K estrategistas, elas já são mais cuidadosas, né? Elas já são mais exigentes, têm um ciclo de vida mais longo, a quantidade de sua prole é menor, existe um maior cuidado, né? Passa maior tempo aí a semente, por exemplo, passa maior tempo no fruto. Quando a gente fala de animais, passa maior tempo cuidando desses filhotes. Então elas prezam mais pela qualidade e não pela quantidade, como a gente vê nos R estrategistas. Bem, e aí eu quis trazer logo esse conteúdo para vocês sobre K estrategistas e R estrategistas para vocês conseguirem então responder a essa questão de 2019. Vamos lá. Questão 96, tá? No quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, quando a gente já observa aqui, 2 estratégias de sobrevivências, a gente já pode ser o R e o K estrategistas, né? Então vamos aqui, o hábitat, né? A gente tem aqui alguns fatores: hábitat, potencial biótico, duração da vida, descendentes e tamanho populacional. Então, temos a estratégia 1 e estratégia 2. Na estratégia 1, o hábitat mais instável e imprevisível. Então, a estratégia 1 vai ser melhor aqui num ambiente mais estável e imprevisível. Na sucessão ecológica, quando que seria isso? Na primeira fase, né? Na fase inicial. Estratégia 2, mais estável e previsível. Então, aí seria na fase de clímax, né? Potencial biótico, muito elevado, baixo. Esse potencial elevado, esse potencial biótico é essa rapidez, né, de crescer logo a massa corporal, se reproduzir, colocar os descendentes, é o potencial biótico. Duração da vida, curta. Já a estratégia 2, longa. Descendentes, muitos. Estratégia 2, poucos e com tamanho corporal maior, né? Tamanho populacional variável e estratégia 2 constante. Então a gente consegue já notar que a estratégia 1 é uma estratégia R e a estratégia 2 é a estratégia K estrategista. Então vamos ver qual que é a alternativa correta. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Então a gente já sabe que aquelas espécies que vão entrar primeiro em uma área degradada, né, que se a gente vai fazer analogia a uma sucessão, são espécies da estratégia 1. Então a gente, quando for já ver aqui, estratégia 2 já corta, estratégia 2 já corta, estratégia 2 já corta. Então precisamos agora nos preocupar apenas com letra A ou B. Vamos ver a letra A. Estratégia 1, beleza. Pois essas espécies produzem descendentes pequenos, ok? O que diminui a competição com outras espécies. Será que vai diminuir mesmo? Será que também não aumenta, já que elas vão estar lá juntas, né? E vai ter poucos nutrientes? Vamos ver então a estratégia, a letra C, para ver se está melhor. Estratégia 1, beleza. Pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, né? Potencial biótico é aquela capacidade de reprodução rápida, crescimento rápido, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Sim, né? Então, precisam recolonizar. Então, precisa ter um rápido, né? Um grande potencial biótico. Então, o mais correto aqui seria, então, a letra C. Certinho?
Então, vejam, né, foram algumas questões de ecologia que eu trouxe. Depois eu trarei mais questões de ecologia. Caso tenha alguma questão de ecologia que vocês queiram que eu responda, vocês comentem aqui no comentário, né, tá? Coloquem aqui nos comentários abaixo. E vejam que com essas questões vocês já conseguiram entender melhor como funciona a sucessão ecológica, né? Como é que funciona o sistema agroflorestal e alguns macetezinhos de como responder às alternativas, né? Quando elas são um pouco parecidas uma com a outra, você vai eliminando aí as que você seleciona aquela que você acha que tem maior potencial, mesmo as outras você acha também que poderia ser correta, né? Então, pessoal, muito obrigado, né, por vocês terem assistido a esse vídeo até o final. E aí a gente se encontra na próxima aula, que aí a gente vai discutir um outro tema de biologia dentro do Enem, mas que a gente sim pode voltar a discutir mais questões de ecologia aqui, certinho? Então, tchau, tchau!